Quando nós cultuamos a Deus, quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, o nosso foco está em satisfazer a vontade dEle. Concorda comigo? Como eu cultuo a Deus? Honrando-o, louvando, materializando aquilo que Ele deseja, aquilo que lhe dá prazer. E aí sim eu posso entender que é a vontade de Deus que as pessoas não vivam debaixo de sofrimento. É a vontade de Deus que as pessoas não vivam debaixo de uma condenação de um diagnóstico médico que gera dor, gera dano, gera sintomas desagradáveis, desconfortáveis, diagnósticos severos, sérios, que mexem inclusive com a perspectiva de vida. É a vontade de Deus que as pessoas não vivam debaixo de uma opressão maligna, onde tem pensamentos de medo, de pânico, de ansiedade, onde espíritos imundos vêm e jogam setas que afligem a mente das pessoas. Tanto é a vontade de Deus que as pessoas não vivam debaixo desse sofrimento, que Deus chegou ao ponto de abrir mão da presença do Senhor Jesus, o seu único Filho. Enviou Jesus para vir ao mundo, para que Ele resolvesse a equação do pecado, que trazia condenação sobre as nossas vidas, porque por causa do pecado era justo sim que as pessoas vivessem debaixo de sofrimento, de angústia e de dor, mas Deus não queria isso, Deus não quis isso, Deus não quer isso. Ele disse: Jesus, você vai resolver isso, você vai sofrer o dano, a condenação do pecado, você vai ser levado àquela cruz, você vai morrer pagando o pecado de toda a humanidade, você vai levar naquela cruz as enfermidades para que as pessoas não precisem sofrer novamente. Então nós podemos entender que um culto de curas e milagres, na verdade é um culto ao Senhor, é um culto a Deus, porque Deus, Ele é honrado, Ele é cultuado quando nós satisfazemos a sua vontade. E com isso eu quero desde já dizer, é a vontade de Deus que cada um de nós, cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está nos assistindo, viva em paz. Viva completamente saudável nas suas emoções e no seu corpo. Essa é a vontade dEle. Então nós estamos aqui, primeiramente para satisfazer a vontade dEle. E a vontade dEle contempla o meu bem-estar, o seu bem-estar, a sua saúde, a minha saúde, a sua paz, a minha paz. Quando nós vivemos essa vontade de Deus, nós o honramos e por isso nós o cultuamos. Então, primeira coisa, receba isso no teu coração. Você não está aqui simplesmente por uma motivação, porque você quer se livrar desse mal, desse diagnóstico, mas Deus também não quer que você viva debaixo desse sofrimento. Deus, Ele concorda com você que você receba a paz, receba a saúde no seu físico. Amém? Recebe essa compreensão nesse momento? E então, baseado nisso, a gente pode entender, podemos entender agora que Deus, Ele disponibiliza, na verdade Deus, Ele já concedeu através de Jesus tudo aquilo que nós precisamos para a vida. Inclusive, existe um texto bíblico que fala isso. Tudo aquilo que nós precisamos para a vida, para a piedade, já foi nos dado por meio de Jesus Cristo. Jesus já fez tudo o que era necessário para a gente não viver debaixo de sofrimento. O que então muitas vezes nos impede, o que então muitas vezes nos limita, o que nos faz não experimentar essa vida que já está disponível? Vida de saúde plena, vida de paz, vida de alegria, vida sem ansiedade, vida sem pânico, vida sem medo, vida sem depressão. O que nos faz não acessar essa vida que já foi nos dada por meio de Jesus? Significa então que existe algo que, se Deus já fez, então tem algo na minha vida, na sua vida, que nós precisamos ajustar para acessar. Essa vida que já foi presenteada, mas que a gente não está conseguindo usufruir ainda. E uma das coisas, um dos aspectos que, justamente o raciocínio que eu queria compartilhar com você, quando nós temos um culto de curas, a gente traz um raciocínio, um pensamento, um devocional com o seguinte objetivo: nos ajudar a termos um bom posicionamento, porque daqui a pouquinho a gente vai orar juntos, para declarar a saúde sendo materializada no teu corpo, nas suas emoções, nos seus pensamentos. Mas é interessante a gente ter um bom posicionamento de oração, uma boa compreensão como nós estamos orando, por que nós estamos orando,
e também trazer ânimo, trazer um fortalecimento na nossa fé, né? A gente entender e crer que de fato nós podemos viver essa verdade. Então, o que me impede e o que hoje eu posso fazer para ajustar, né? Para me posicionar de uma forma que eu possa acessar então essa vida que Jesus já me deu. E essa semana eu estava conversando com a Ali, com a minha esposa, e ela compartilhou um raciocínio, um pensamento comigo, e eu falei, vou aproveitar uma parte, um pedacinho desse raciocínio que o Espírito Santo a inspirou. E o meu título, inclusive, desse pensamento é o seguinte: como enxergo a Jesus? Como eu e você enxergamos a Jesus? Como nós vemos a Jesus? Você sabia que nós podemos ter um posicionamento, uma ótica, uma perspectiva diversa, diferente? Uma pessoa enxerga Jesus de uma forma diferente da outra. E a forma de nós enxergarmos Jesus pode sim afetar o que a gente usufrui do que Ele já nos deu. Existe posicionamento óticas que nós podemos ter, perspectivas que nós podemos ter de Jesus, que pode nos levar a permanecer mais tempo em sofrimento. Mas também pode existir uma forma mais correta, mais precisa de enxergar Jesus, que me faz mais rapidamente sair de uma posição de dor, de lamento, de sintomas indesejados. Então, como eu enxergo a Jesus? E aí eu quero compartilhar com vocês, brevemente, duas histórias, duas perspectivas. A primeira delas fala de uma pessoa que estava usando os óculos das circunstâncias. Ela vestiu e ela de repente se deparou com Jesus, e mesmo estando diante de Jesus, ela o enxergava, ela via aquele cenário com a ótica das circunstâncias. Esse texto se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 7. Veja essa história aqui. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos, e eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico. O paralítico respondeu para Jesus. E aqui revela como ele estava enxergando Jesus naquele momento. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, me ajude a entrar no tanque enquanto a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Queridos, nós temos aqui essa história, já conversamos em outros momentos, outras oportunidades, debaixo de uma outra ótica nessa história, mas perceba aqui, esse homem que há 38 anos estava paralítico, ele foi levado então para esse ambiente, para este lugar, que tinha estabelecido algumas regras, alguns procedimentos. E esses procedimentos, essas regras diziam que, de vez em quando, alguns estudiosos dizem que esse fato acontecia aproximadamente uma vez por ano, mas não tinha uma data fixa, então não se sabia quando aconteceria. Mas de vez em quando as águas eram agitadas por um anjo, as águas desse tanque. E o texto nos descreveu, nós acabamos de ler, que a primeira pessoa, a mais rápida, a mais competente, a mais esperta, a mais capaz, a mais ágil, a mais atenta, a pessoa que tivesse mais condições de ser a primeira que entrasse no tanque, ela seria curada de qualquer doença que ela tivesse. E aquele homem está ali então há muito tempo, debaixo daquele sistema, daquelas regras. Está vivendo naquele ambiente e, por viver há muito tempo ali e ter uma consciência muito clara da sua condição, ele já não tinha mais muita expectativa, muita esperança de que ele cumpriria os requisitos
exigidos para que ele fosse curado. Ele estava ali, mas ele sabia que os cegos seriam mais rápidos que ele, os mancos seriam mais rápidos que ele. Mas ele era um paralítico, ele tinha maior dificuldade de locomover. Portanto, ele não era o mais rápido, ele não era o mais ágil, por mais que ele pudesse até estar mais atento, mas outros seriam mais rápidos do que ele. Ou seja, quando Jesus ele chega naquele ambiente, naquele lugar, encontra esse homem e faz uma pergunta, Jesus está perguntando para ele: você quer ser curado? Pense você. De repente Jesus, ele vê você, ele conhece você, ele percebe a sua necessidade, ele vê. Jesus rapidamente viu que aquele homem era paralítico. Tanto que perguntou exatamente sobre isso. Você quer ser curado? E Jesus é aquele que pode imediatamente transformar aquela situação. Mas esse homem, esse paralítico, ele estava tão consciente, ele tinha era tão sedimentada nele o fato, a verdade de que ele não era capaz, que ele não conseguia cumprir as regras do jogo, que mesmo Jesus perguntando se ele queria ser curado, a resposta dele foi: eu não tenho ninguém que me ajude. Eu não tenho ninguém que me faça ser o mais rápido. Eu não consigo. Não tem como. Percebe que esse homem ele tinha colocado a ótica na vida dele baseada nas circunstâncias, baseado nas experiências, baseado no diagnóstico, baseado nas frustrações, as vezes que ele tentou, as estratégias que ele armou, as inúmeras vezes durante esses anos que ele viu outras pessoas sendo curadas e ele não. E isso criou nele uma perspectiva, um posicionamento, onde o diálogo dele com Jesus, para responder se ele queria ser curado, não foi eu quero, mas foi eu não consigo. Percebe que nós podemos ter uma ótica, uma forma de enxergar Jesus e nos relacionar com Jesus que pode nos fazer permanecer numa posição de sofrimento por mais tempo? Jesus de repente pergunta para mim e para você: você quer ser curado? E você olha para você mesmo e diz: não tem como. Eu não consigo. De repente a gente vê a história desse homem e pode até parecer estranho, mas quando eu olho agora para mim, coloco um espelho diante de mim, e talvez eu não seja tão diferente. Da mesma forma, talvez muitas vezes nós temos tantas consciências, ou de um diagnóstico médico que foi dado, ou dos sintomas físicos que nós sentimos, nós estamos sentindo uma dor, uma limitação, uma dificuldade. Isso é tão claro, é tão vívido, né? As travas emocionais que nós temos, que nós não conseguimos perceber que estamos na presença daquele que tem todo o poder para transformar as nossas vidas, seja em qual área for. Esse paralítico, ele estava diante de Jesus, o Filho de Deus, que tinha todo o poder, perguntando para ele: você quer ser curado? Mas a ótica das circunstâncias, das experiências, a convicção das suas próprias limitações o impediram de simplesmente dizer: sim, eu quero. Né? É uma ótica, é uma perspectiva, é uma forma de enxergar Deus que nos limita, que nos trava. E ela aflige muitas pessoas. Ela aflige muitas pessoas. E nós temos que, portanto, mudar a nossa forma de enxergar Jesus. E aí uma segunda perspectiva para o nosso ensino, eu quero compartilhar uma segunda história. Essa minha segunda perspectiva é a seguinte: a ótica de quem tem tanta fé que nada impede. Aí eu creio tanto que agora mais nada me impede. Vamos entender um pouquinho mais essa afirmação na história que está escrita ali no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Agora nós vamos ler do versículo 35 até o 43. Uma nova proposta de ótica, de perspectiva de como enxergar a Jesus. A história diz assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe:
Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam, para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Consegue perceber aqui nessa história uma outra ótica, uma outra forma de enxergar Jesus, uma outra postura de vida? Aquele jovem, esse rapaz, esse cego de Jericó, conhecido dessa forma, como o cego de Jericó, ele estava vivendo de esmolas. Era já a prática da sua vida, ele estava em um sistema de mundo, assim como aquele paralítico estava num sistema que disseram para ele que ele tinha que ser o mais rápido para alcançar uma bênção. Esse agora cego, ele estava vivendo num sistema onde ele sabia que ele tinha que pedir ajuda das outras pessoas para receber esmolas e sobreviver, e se alimentar. Só que, como cego, sentado à beira do caminho, ele começou a ouvir burburinhos. As pessoas começavam a falar a respeito de um jovem, de um rapaz que estava passando pelas cidades, passando pelas vilas. E esse homem chamado Jesus, ele era diferente das outras pessoas que todos já tinham conhecido. Ele era um homem que caminhava e pelos lugares onde ele ia, ele curava as pessoas. As pessoas que estavam opressas, elas eram libertas de demônios. Ele caminhava e ele tocava leprosos, os leprosos eram purificados, eram sarados. Ele encontrava com pessoas surdas e essas pessoas surdas passavam a ouvir depois de um encontro com ele. Ele ouviu dizer que esse Jesus, ele encontrou com paralíticos, e esses paralíticos foram colocados em pé. E ele foi ouvindo histórias a respeito desse Jesus, uma pessoa com muito poder, uma pessoa extraordinária, admirável. Essa fama começou a passar por toda a região, e dia após dia ele ouvia uma história nova, um relato novo, e ele tinha consciência de que ele mesmo precisava de um milagre na sua vida. E agora ele estava ouvindo a respeito de alguém que fazia milagres. E aí, com esse pano de fundo, agora nós temos um momento onde o cego de Jericó percebe que tem uma multidão passando pela cidade de Jericó. E aí ele fica curioso: ei, o que está acontecendo? Tem tanta gente passando aí? Tem uma multidão maior do que o normal caminhando, o que está acontecendo? Ah, é o Jesus, é o tal de Jesus de Nazaré que está passando. E aí, esse cego, já tendo ouvido falar a respeito desse homem, ciente das suas limitações precisarem de um milagre, ouvindo que aquele que pode fazer milagres estava passando por ali, ele teve uma outra atitude diferente daquele paralítico. Ele começa a gritar, ele começa a chamar a atenção, ele começa a chamar por Jesus: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas agora querem fazer ele ficar quieto, mas ele tem tanta certeza, tanta convicção, ele tem tanta ciência de que do jeito dele, que a capacidade dele, que as tentativas dele de vencer aquela cegueira, não teria como ele vencer, que ele precisava de um milagre. E ele agora sabia que a pessoa que podia fazer o milagre estava perto dele, que nada, absolutamente nada, podia o impedir de chamar a atenção de Jesus. E mesmo quando o repreenderam, ele gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, a ponto de fazer Jesus parar. Chamou a atenção de Jesus de tal forma que ele estava indo, ele tinha uma direção, ele tinha um objetivo, tinha um destino, tinha uma multidão caminhando com Jesus, mas quando Jesus percebe o posicionamento daquele homem,
a certeza, a convicção daquele homem, a fé daquele homem, Jesus para e diz: ei, espera aí, não tem como eu deixar passar isso aqui batido. Quem que é essa pessoa? Tragam ele para perto. A postura, o posicionamento, a forma do cego enxergar Jesus, ela era tão intensa, tão forte, que Jesus não queria que aquele homem ficasse longe. E Jesus ordena: tragam ele para mim. Tragam ele aqui perto de mim. E aí nós vemos, o restante dessa história, onde existe um diálogo. Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? O cego, ele não titubeia, ele não responde como o outro, dizendo: não tenho ninguém que me ajude. Não, ele fala: eu quero ver. E eu sei que você pode me fazer ver. Então eu quero ver, eu estou pedindo a coisa certa para a pessoa certa. Eu estou pedindo o impossível para quem faz o impossível. E esse posicionamento teve a resposta de Jesus: receba a sua visão, a sua fé te curou. Queridos, eu estou trazendo esse raciocínio, essa reflexão para a gente, como eu disse, para ajustar o nosso posicionamento em oração agora. Compartilhei essas duas histórias porque nós precisamos nos posicionar de forma correta. Um posicionamento, ele pode me fazer permanecer vivendo em sofrimento. E um outro posicionamento pode fazer Jesus dizendo: ei, eu quero você perto de mim, eu quero que você receba agora a vida, a cura, a liberdade. Eu quero que você experimente nesse momento o meu poder sobre a tua vida. Jesus está neste lugar agora. As duas histórias falam de um encontro de um indivíduo com Jesus. O momento onde Jesus chegou na presença de uma determinada pessoa. As duas histórias falam sobre isso. E eu estou te dizendo que Jesus está aqui hoje, da mesma forma que esteve lá. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Jesus tem o mesmo poder que tinha naquele dia, Jesus tem hoje. Ele é o mesmo. A pergunta, o questionamento, o incentivo e a inspiração que eu quero te dar agora é: como vamos nos posicionar diante desse encontro? Nós vamos valorizar as circunstâncias, nos tornando conscientes de que não tem jeito, que o diagnóstico que o médico passou está aqui, está escrito. Não tem solução, humanamente não tem como. E nós vamos valorizar isso a ponto de, diante de Jesus, dizer: não dá. Ou nós vamos ter consciência de que o nosso jeito não dá certo, que não tem solução humanamente falando, mas nós estamos, portanto, exatamente no lugar que a gente deveria estar, na presença de quem a gente deveria estar, porque lugar de apresentar o impossível é para aquele que pode fazer o impossível, e Ele está aqui. Qual vai ser o nosso posicionamento? Qual vai ser a nossa atitude? Como igreja, nós preparamos um culto como esse para, juntamente com cada pessoa que está precisando nesse momento receber no seu físico um milagre, nos reunimos juntos na presença de Jesus, aquele que faz milagres, para que a gente ore juntos, para que a gente imponha as mãos sobre cada pessoa e para que se manifeste o poder de Jesus, seja em qual área for. É uma dor de cabeça, não tem problema, o poder dele é maior que a dor de cabeça. É um câncer, não tem problema, o poder dele é maior que um câncer. É outro diagnóstico, é uma novidade, ninguém nunca ouviu falar disso e não tem solução, é uma doença autoimune. Não tem problema, Jesus, Ele é maior do que isso. Jesus está nesse lugar. Como que a gente vai se posicionar diante dele? Não tem ninguém que me ajude? Ou Jesus, filho de Davi, olha para a minha vida. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados.